Olá, eu sou Milena Rocha, do Finanças e Odonto, e eu ajudo dentistas como eu a organizar as suas finanças pessoais. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque a gente está começando o mês e eu achei interessante dividir com vocês uma forma de organização. Então, assim, alguns hábitos que eu tenho, que eu faço mensalmente e que eu achei que seria interessante para quem quer começar a organizar. Seria uma forma de eu dividir com vocês algumas rotinas minhas que eu faço, que me ajudaram, e me ajudam a ter as minhas finanças organizadas. Então, eu tenho o hábito de todo o primeiro dia do mês, isso é uma coisa que eu faço sempre no primeiro dia do mês, Então, assim, tem algumas coisas que a gente não pode deixar para depois, Então, assim, eu tenho algumas rotinas que eu faço independente de que quando cai aquele dia do mês, certo? Então, essa é uma. Então, sempre no primeiro dia do mês, eu sento para organizar as contas que vão chegar no mês para pagar, Então, para facilitar a organização das contas que a gente tem aqui em casa. Então, o que eu faço? Como é que eu faço esse processo de organização? Há algum tempo atrás, eu sempre fiz isso de uma forma assim, guardando isso quase que na cabeça, Então, eu tenho uma pasta onde eu guardo as contas que chegam. Então, toda conta que chega eu guardo na pasta. E aí, eu sempre, assim, guardei na minha cabeça qual que era o dia daquela conta para pagar. Então, eu tenho a conta que paga dia 5, a conta que paga dia 10. Eu sempre tentei deixar as contas para vencer em datas próximas que facilitam a minha vida. Então, por exemplo, como aqui em casa a gente recebe no começo do mês, a maioria das nossas contas são no começo do mês. Se você recebe mais no fim do mês, o ideal é que você ponha esse vencimento para o fim do mês, porque assim quando você receber, você já quita todas as contas que você tem. Então, esse é um tipo de organização que é importante você fazer, Então, para quem tem um dia, para receber, então se você tem um dia certo de receber, se você recebe de forma mensal ou ao menos quinzenal, que aí você já tem 2 momentos que você vai ter um recebimento, você vai condensar as suas contas, para essas datas, porque facilita que você já receba, já pague essas contas, e aí o que sobra, é para você administrar com as outras organizações que você tem. Mas não que você fique naquela de não recebi, não tenho dinheiro para pagar, enfim, que não aconteça isso. Eu, inclusive, fiz isso até, por exemplo, para uma conta de cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito, a gente usa, de uma forma mais controlada para algumas situações, mas o pagamento, a data do pagamento do cartão é uma data que nos favorece nesse sentido, porque assim, eu já tive, também há muito tempo atrás, isso faz muitos anos, eu já tive um cartão de crédito que vencia numa época completamente diferente da época que a gente recebia. Então, a gente recebia no começo do mês e a conta era no final do mês. Então, é um dinheiro que você tem que ficar controlando e lembrando que está já, provisionado, enfim, que já tem que estar ali reservado para pagar uma conta que ainda vai chegar. Então, isso, para quem está começando principalmente a organizar, não facilita. E mesmo assim, eu que já tenho um certo tempo aí de organização, eu, por exemplo, não gosto. Então, sempre que a gente vai fazer uma conta, que vai mudar alguma conta, ou se a gente vai consumir um produto que precisa ter uma data de pagamento, eu sempre condenso para as datas mais próximas, Porque às vezes não tem a data que a gente quer efetivamente, mas uma data mais próxima daquilo que é dentro da minha realidade. Então, isso ajuda muito. Mas, embora eu tivesse, eu tenho uma pasta que eu separo as contas de quando chega, eu coloco tudo, porque vai chegando e a gente vai separando para poder fazer os pagamentos. Mesmo assim, ficava muitas vezes a sensação de que, será que eu estou esquecendo de alguma coisa? Eu nunca me esqueci, mas isso também acaba ocupando muito a nossa cabeça. Então, é uma forma de você ficar se preocupando, Porque se você tem
a filosofia, né, de pagar as contas dentro da validade, né, dentro do prazo, que é uma coisa que eu acredito que é fundamental para quem está se organizando, você fica na preocupação de que não pode esquecer determinadas contas, enfim. Eu já coloquei em agenda também, né, para facilitar. Mas com o tempo e até por uma facilidade de comunicação familiar mesmo, eu adotei uma outra estratégia. Então eu adotei a estratégia da gente anotar tudo num único documento, né, num único papel, e esse papel fica visível para todos da casa, né? Então, por mais que eu tenha um certo controle nesse sentido da gente pagar tudo quando chega, enfim, mesmo assim eu faço esse tipo de visualização, porque eu acredito que isso ajuda inclusive para a gente a tirar essa informação da cabeça, a tirar essa preocupação da cabeça. Então é como se você se esvaziasse nesse aspecto, né? Então hoje que a gente já tem tanta coisa para pensar, tanta coisa para querer lembrar, né? E muitas vezes as formas que a gente sabe que ajuda a esvaziar é fazer realmente uma anotação, né? Então, eu preciso resolver um monte de coisa. Faça uma lista daquilo que você precisa resolver para que você vá ticando e aí conforme você vai resolvendo. Eu não sei o que eu faço em determinada situação. Faz uma lista, né? Então, a história de fazer uma lista é exatamente pôr para fora aquilo que está dentro de você e ajudar a esvaziar realmente a sua mente, né? E isso também serve pra gente, né? Porque a gente tem as datas para pagar e você colocar isso num papel, você tem isso de fácil visualização, então eu não preciso ficar buscando as contas, né? Então não precisa ir ali todo dia ou sei lá, no dia 5, no dia 10, enfim, ver o que tem. Eu consigo num único papel, né, num único documento, verificar como está o andamento das minhas contas, né, como que eu organizo os pagamentos. Então, assim, num caso aqui, a gente tem um recebimento mensal, então facilita, porque normalmente eu tento fazer o pagamento das coisas conforme já estão as contas aqui, mas tem conta que não chega exatamente naquele dia, né, porque tem conta que fecha um pouquinho depois, chega um pouquinho depois. Então, às vezes eu pago contas bem no primeiro dia do mês, no segundo dia do mês, mas eu tenho uma conta que ainda não chegou e eu sei que ela vai chegar. Então, assim, eu não fico pagando conta conforme o vencimento, na verdade. Eu não tenho muito esse hábito. Eu gosto de sentar e já liquidar tudo que tá ali, já que a gente tem uma receita, né, que chega de uma única data. Agora, se você tem uma receita que chega semanalmente ou diariamente, realmente ou você vai ter que juntar, né, fazer aquele valor para que chegue no valor que você precisa. Então aí talvez seja interessante você pagando as contas conforme os vencimentos, porque você tem que ir como se fosse juntando o seu dinheiro, né? Se você recebe diária, então você vai ter que juntar o dinheiro de hoje, né, de ontem, de hoje, de amanhã, para juntar X para poder pagar tal conta. Agora, se você já recebe um quinzenal, aí já ajuda, né, porque você já recebe uma quantia maior que dê para você, né, não precisar fazer esse juntado, né, de todo dia. Então, assim, tudo depende da dinâmica da entrada, né? Então, assim, mas essa organização serve para qualquer uma dessas dinâmicas, certo? Então, assim, eu estou passando a posição de que eu uso aqui, mas ela não serve somente para essa dinâmica que eu tenho de um pagamento mensal, né? De um recebimento mensal, na verdade. Ela serve para quem tem, e eu acho inclusive que para quem tem esses recebimentos ou quinzenais, ou semanais, ou diário, que sim, você precisa realmente juntar, fica ainda mais claro e mais fácil para você ter esse tipo de controle, né? Então, assim, esse documento, ele ajuda para quem não tem o controle para começar a se controlar. Então, para quem não tem qualquer tipo de organização, é uma forma de começar a se organizar. Porque tem gente que é tão descontrolada que muitas vezes paga juros sobre uma conta porque esqueceu de pagar.
né? Então, assim, é um dinheiro que vai embora sem motivo algum. Então, assim, por pura falta de organização. E então, é importante organizar porque não deixa de ser uma economia que você vai fazer. Por simplesmente você tem o dinheiro, mas não paga na data porque você esqueceu de pagar a conta. Então, eu acho que esse documento te ajuda a fazer essa visão, porque você vai ter uma visão do seu mês de uma forma completa. E para quem é organizado, para quem já sabe que é uma pessoa que não paga a conta atrasada, não, eu nunca esqueço de uma conta para pagar, mas eu acho que alivia a cabeça, alivia de não ficar com esse tipo de preocupação dentro da gente. Então é uma forma de esvaziar a mente para se ocupar com outras coisas. E não precisa se preocupar necessariamente com isso, porque você tem isso ao seu acesso, né? Um acesso muito simples, é muito fácil, você consegue visualizar ele todo dia. A hora que você pensa, será que tem hoje alguma conta? Você vai lá e já olha, já vê que tem ou que não tem, enfim. Então eu acho que facilita demais, é algo muito simples de se fazer. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. É uma dica minha, assim, que eu uso já há um tempo e eu gosto muito exatamente por essa facilidade que ela traz. Então, assim, é um papel normal, né, uma folha de sulfite, certo? O que eu faço? Eu procuro no Google mesmo um calendário, né, um calendário do mês que a gente vai entrar. Então, estamos no mês de março, de abril, de maio. Às vezes eu já até pego mais de um mês, já faço 3 meses e deixo impresso para facilitar, para não precisar fazer isso todo mês. Então, assim, depende de como tá a dinâmica. Se tá mais corrida, eu faço só daquele mês. Quando tá mais tranquilo, eu já faço de uns 2, 3 meses. Então, eu procuro um calendário, salvo, né, aquele calendário e colo num documento de Word do computador, no documento nesse formato, né? Eu não faço assim, porque eu acho que assim fica pior. Então eu faço deitado, né? De paisagem assim. Então aí tem aqui ele fala qual é o mês, né? Que a gente vai fazer. E aí aqui tem todos os dias da semana e todos os dias do mês. Então são vários quadradinhos. Vou pôr assim para ficar mais fácil. Com os dias do mês, certo? Então é um papel, uma folha de sulfite que eu uso como um facilitador da minha organização. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse processo. E esse papel, ele não fica guardado na gaveta. Porque se ficar guardado na gaveta, não tem o facilitador de você acessar toda hora, né? Então também para quem é muito esquecido, é pior, tem que ser um lugar de fácil acesso, né? Um lugar que toda hora você passa, um lugar que toda hora você vê. Então isso ajuda demais para que você fique com ele fácil, né? Então o que eu faço no primeiro dia do mês? Eu faço a impressão desse documento. Então eu pego esse documento no Google, procuro o calendário do mês que eu quero, faço esse documento no Word, mando imprimir. E aí, quando eu estou de posse desse documento, né, desse papel, eu pego as contas que já chegaram. Sempre eu pego as contas, porque para já dar uma olhada na data, porque pode mudar uma data ou outra, enfim, às vezes é um dia ou outro que muda, mas às vezes acontece, normalmente não, mas pode acontecer. Então eu já junto com as contas que já chegaram. E aí eu pego sempre o papel do mês anterior. Então eu sempre me baseio com o do mês anterior. Mas por que você se baseia com o do mês anterior? Exatamente para ele me ajudar a dar um norte, né? Então assim, se tem alguma conta que entrou, uma nova conta que entrou no mês passado e vai continuar, já te ajuda, né? Então acaba sendo uma facilidade. Então eu já pego do mês que acabou, ponho aqui. E com o mês que acabou, eu vou fabricando aqui mês que entrou, porque também pode ter uma conta que existia que não existe mais, né? Um pagamento que a gente organizou que não vai existir mais. Por exemplo, em março paga o CRO, né? Antigamente era janeiro, esse ano mudou para março. Então, em março a gente tinha o prazo máximo para pagar o CRO à vista, né? Com desconto. Agora, esse mês
Para quem pagou à vista, essa conta não existe mais. Para quem parcelou, essa conta ainda existe. Então, essas diferenças. Então, uma conta que existia no mês pode não existir no outro. Mas, no modo geral, acaba já facilitando para que o processo até seja mais rápido. Então, eu sempre pego o papel do mês anterior para fazer o do mês. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço esse processo. Aqui em casa, a gente decidiu que o melhor local da gente colocar isso era a geladeira de casa. Mas assim, o que pra mim é na geladeira, pra você pode não ser. Pra você pode ser algum outro ambiente, num escritório, enfim, ou no quarto. Aí depende de qual é um local que vocês sempre têm de fácil visualização. O que tem que ser é que tem que ser um local de fácil e de fácil visualização, né? Então não pode ser dentro da gaveta. Eu não recomendo que você faça um papel desse para deixar dentro da gaveta, porque aí o objetivo que é facilitar a sua visualização, o seu acesso e até a sua lembrança, né? Porque o papel ali, você, no caso aqui que fica na geladeira, você abre a geladeira, se você quiser olhar, já tá ali o papel para você olhar. Você tem alguma conta para pagar, você tem alguma ação daquele mês que você precisa realizar. Então facilita demais. Então aqui em casa a gente pôs na geladeira. Também não adianta você pôr, se você tem um escritório, mas que você quase não frequenta ou frequenta muito pouco, não adianta você pôr no escritório para não pôr numa cozinha, porque você não quer que fique na cozinha, mas aí põe num local da casa que não tem tanto uso. Também não adianta. Você tem que pôr realmente num local que vai facilitar a sua vida. A ideia é organizar, mas também te facilitar, não prejudicar, né, a rotina que já é tão corrida de todo mundo. Então, assim, a ideia realmente é que isso facilite a sua lembrança, né, o processo, a sua organização. Para quem já é organizado, faz também essa parte de esvaziar esse compromisso da cabeça. E para quem não é, realmente se organizar. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, eu vou cortar o vídeo, vou mostrar para vocês ele lá na geladeira. Vou tirar o que tá do mês anterior e colocar e fazer o processo do que a gente vai colocar hoje. Então, como eu estava falando com vocês, aqui em casa a gente resolveu colocar na geladeira, porque a gente achou que era o melhor lugar daqui da casa, que é um lugar que todo mundo passa, né? Então é um lugar de fácil visualização. Então a gente coloca sempre aqui nessa parte da geladeira, a gente colocou os ímãs para segurar. Então, o que eu faço? Todo começo do mês, eu tiro esse papel, que é o do mês anterior, que, como eu disse para vocês, ele vai me ajudar a preencher o do mês que a gente está entrando. Então, eu pego o papel antigo e aí eu vou fazer com vocês como é que eu faço essa anotação do papel do mês novo, baseando no que a gente fez desse mês que a gente tirou aqui da geladeira. Quando eu terminar de preencher, eu venho e coloco ele aqui. E aqui ele passa o mês todo. Então, todo dia do mês ele tá aqui. Se a gente tiver alguma dúvida, se tem, será que tem alguma conta para pagar? A gente vai vir aqui para olhar se tem aquela conta. Então, por isso que eu disse para vocês que facilita. Facilita porque a gente tem como buscar uma conta que a gente acha que tem para vencer com rapidez, né? A gente não precisa ficar buscando isso em outro local. Então, por isso que eu gosto de usar esse controle para a gente visualizar as nossas contas mensais. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse preenchimento, como é que eu faço essa organização do preenchimento desse papel. Então, agora eu vou mostrar para vocês, voltando, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o preenchimento, né? Como que eu faço esse preenchimento. Então, essa planilha é a nova, né? É o arquivo que eu vou colocar esse mês na geladeira e esse é o do mês anterior. Então, assim, uma das coisas que eu faço, eu sempre pego as contas que eu já tenho, né? Que já chegaram, como eu disse, mas por uma verificação, assim, para só, por exemplo, verificar se realmente a data de vencimento não teve alguma alteração. Mas assim, você também pode seguir o papel, mas eu gosto sempre de conferir, né, se as contas que já chegaram batem com aquela data. E outra dúvida que vocês podem ter, e conta que é no débito automático, você põe no papel, nesse controle? Eu ponho. Então, mesmo que eu tenha uma conta que é no débito automático, eu ponho nesse controle. E por que você põe?
Porque para eu ter certeza, né, que primeiro que a conta caiu, então a gente sempre faz a conferência se o valor tá ok, né? Porque dependendo da situação, por exemplo, do meu celular eu recebo, do celular do meu marido é ele que recebe. Então, assim, a gente facilita que eu sei qual é o dia que vai pagar, né? O dia que tá no débito automático. Então, assim, uns dias antes eu já verifico se a própria conta, né, foi já colocada lá, né, provisionada para que caia no dia do débito automático. Para conferir o valor também, né, porque a partir do momento que chegou, eu tenho que conferir o valor, se o valor bate, se é um valor fixo, se ele bate, se não bate, enfim. Então, por mais que a conta seja no débito automático, eu coloco na planilha, assim, nesse documento. Então, tudo eu ponho, todas as contas que eu tenho para pagar, eu ponho nesse documento. Se tiver alguma coisa que eu precise receber, que é uma coisa que não é do comum, né, eu ponho também, né? Então, se por um acaso a gente deu uma aula, alguma coisa assim, que a gente vai ter alguma coisa fora do que é o comum do todo mês, eu ponho pra gente lembrar que tem aquela data X que vai ser o pagamento, entendeu? Quando é um pagamento, o normal, que a gente já tá acostumado no mês, eu nem ponho. Mas se é uma coisa fora isso, eu coloco, inclusive para não esquecer, enfim, né? A gente não vai esquecer que tem que receber, mas para saber quando que vai ser efetivamente, para ficar mais fácil para controlar. Então eu ponho. E uma outra coisa que eu faço, eu não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho escritos em vermelho e em azul. Por que eu fiz isso? Porque eu divido nesse mesmo papel duas situações aqui de casa. Então, assim, pega vermelho e azul, vermelho e preto, enfim, duas cores. Eu sempre faço com duas cores. Uma cor eu sempre represento as contas da casa e, no meu caso, a outra cor eu represento as contas da empresa, que pode ser a conta do consultório, né? Então, se é uma conta que o consultório tem que pagar, não é a casa que paga, é o consultório, né? Então são contas diferentes. Por que você põe no mesmo papel? Para facilitar, né? Porque eu não preciso fazer um papel para casa, um papel para o consultório. Eu coloco tudo no mesmo papel, só que cada um paga o que deve, né? Então a casa paga as contas da casa, o consultório, a empresa paga as contas da empresa. Mas para minha facilitação, eu faço tudo no mesmo papel. Então, eu sempre faço o quê? Eu vou lá, né, no papel do mês que acabou e verifico o que tem anotado no dia 1º. Aí tem uma conta, essa conta continua? Continua. Eu vou lá e escrevo nesse papel novo. Então, eu sempre vou escrevendo conforme aquilo que eu preciso pagar, né? Então, se é a conta, por exemplo, eu preciso fazer fechamento para contabilidade, né? Porque eu coloco os documentos para contabilidade, então eu coloco o dia que eu tenho que fechar isso para não esquecer. Então, assim, eu preencho de uma forma que fique com todas aquelas informações claras para mim, certo? Depois que a gente preenche tudo, e uma coisa que eu faço também, mês a mês, sempre quando eu vou fazendo os pagamentos, naquela conta eu coloco pago na frente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui só um exemplo para mostrar bem de pertinho para vocês aí, para ficar como é que eu faço aqui. Peraí, deixa eu anotar aqui para vocês, por exemplo. Aqui em casa a luz vence dia 6. Então, eu coloco ela aqui no dia 6, a luz. Quando eu faço o pagamento, eu vou lá e coloco um PG na frente, de pago. Porque aí, por exemplo, você tem várias contas, né, que ali distribuídas. Principalmente para quem faz para quem tem aquele pagamento que não por mais que eu tente condensar, né, todos os pagamentos, às vezes não consigo porque tem uma conta que ainda não chegou. Por exemplo, aqui em casa a água sempre demora um pouquinho mais para chegar. Ela é no começo do mês, mas ela sempre vem mais em cima. Então, quando eu faço esse papel, muitas vezes a conta da água não está aqui em casa ainda, mas ela é uma conta que logo eu tenho que pagar, porque, por exemplo, o pagamento dela aqui em casa para mim é dia 8, não é tão tempo depois, mas ela, normalmente no primeiro dia do mês ela não tá, ela chega, acho que pro dia 2, pro dia 3, mas eu já deixo na planilha, e quando ela chega eu confiro se o dia bate, senão eu altero.
Então, às vezes, se eu for fazer um pagamento, que eu tenho uma conta que vence no primeiro dia do mês, hoje, se eu tiver que fazer, eu já pago mais algumas coisas, a água vai ficar. Então, quer dizer que aqui, eu vou até mostrar para vocês, por exemplo, eu paguei a luz, mas a água ficou em aberto. Eu só vou pôr o PG quando eu efetivamente pagar, certo? Ah, mas e se for débito automático? Como que você faz? Só por estar no débito você já põe PG? Não, eu espero também, porque pode acontecer alguma coisa e aquela conta não efetivar no débito automático. Então, só depois que eu vejo que o dinheiro realmente foi debitado para pagar aquela conta, que eu considero que a conta foi paga para mim. Então, aqui eu só ponho pago quando ela realmente foi paga, né? Inclusive o débito automático. Então, assim, essa é a forma que eu coloco todas as minhas contas de uma forma prática. E aí, uma coisa que eu sempre coloco, que assim é outra rotina que eu também divido com vocês, que é o fechamento do mês. Eu sempre faço o fechamento do mês no último dia do mês. E embora essa seja uma prática minha há muito tempo, ela vai no meu papel. Então eu coloco aqui no último dia do mês, fechamento do mês. Independente, é uma coisa que eu já faço há muito tempo, é natural, tá mais do que claro para mim, mas eu coloco na minha rotina do mês em relação ao meu orçamento, à minha organização das minhas finanças. E por quê? Até por exemplo, aqui em casa, meu marido também já sabe, porque eu já faço isso há algum tempo, então ele já está acostumado que no último dia do mês eu faço esse fechamento. Mas se ficar na dúvida, tá aqui no papel, e aí ninguém esquece que no último dia do mês é o dia que a gente fecha as contas, verifica como foi o mês, né? Eu faço um acompanhamento semanal, mas sempre a gente fecha tudo no final, no último dia, porque a gente faz todas as verificações. Então eu fecho o mês e a gente já conversa sobre alguma coisa do mês que está entrando. Aí no primeiro dia, hoje, no primeiro dia do mês, eu faço esse processo de organização desses pagamentos. Então assim, às vezes, dependendo de como está meu tempo, eu até faço isso no último dia do fechamento, eu já aproveito e já faço tudo. Mas normalmente, como é mais corrido, eu faço o fechamento no último dia do mês. E esse começo aqui da organização do mês eu faço no primeiro dia do mês. E normalmente isso não passa do primeiro dia. Então assim, eu não lembro qual foi o dia que eu não fiz até o primeiro dia, inclusive porque eu tenho uma conta que vence no primeiro dia. Então assim, isso já é algo para mim muito claro na minha cabeça, na minha organização, que no primeiro dia do mês eu tenho que arrumar as contas. Porque senão, assim, se você não faz no primeiro dia, vou fazer hoje, vou fazer depois, daqui a pouco você está passando o mês e não está fazendo. Então, tem alguns hábitos que a gente tem que colocar realmente uma data, um prazo para fazer e para cumprir. Então, assim, a partir do momento que você não deixa de fazer isso naquele dia, você consegue colocar isso, inclusive, na sua rotina. Então, assim, por exemplo, o fechamento do mês, eu sempre faço no último dia. Não importa o dia da semana que ele cai. Se ele cair domingo, se ele cair feriado, não importa. Eu sempre faço no último dia. Exatamente porque eu vejo o saldo, enfim, eu faço toda a conferência dos saldos das contas. Então, assim, eu quero saber como está aquele dia, porque aí eu vou recomeçar no dia 1º um novo mês, novos planejamentos, novas organizações, né, novos ajustes de rota, se for preciso. Então, eu preciso fazer isso logo. Né? Porque, por que eu não posso fazer lá pro dia 5? Porque dia 5 você já perdeu 5 dias do mês, né? Dependendo como tiver a sua situação financeira, 5 dias é muita coisa, né? Você perdeu de ajustar aí muita coisa. Então eu não gosto. Então eu sempre faço o fechamento no último dia e a organização do mês no primeiro dia. Então esse documento aqui tem me ajudado demais, assim, ajudou na família, o familiar aqui de casa, vamos assim dizer, fica muito claro, né? Porque era muito claro também para mim, enfim, a parte da organização, mas era aquilo que ficava sempre ocupando realmente a minha cabeça. Então foi uma forma que esvaziou mesmo, assim,
e ajuda. Por exemplo, meu marido, você precisa saber que tem uma conta, se não tem, quando ele paga uma conta, ele vai lá e põe o pago, e aí eu sei que ele realmente já efetivou, né, já fez aquele pagamento. Então, assim, é um controle de todo mundo, não importa quem paga, a pessoa vai lá e faz a baixa do pagamento, né. Isso aqui é só um controle, né, pra gente ver como que tá indo o mês. Disso aqui eu jogo para planilha, valores, tudo organizado. Isso aqui é realmente para você lembrar dos seus compromissos mensais em relação às suas finanças. E aí eu sempre coloco esses dois lados, eu coloco também o lado da empresa porque me ajuda na minha organização, né? Então quem tem aí alguma conta ou de consultório, se achar válido, faz, ou se achar válido, faz isso no consultório, né? O que é do consultório, faz no consultório. Isso vai depender muito de como é a rotina de vocês. Porque quem tem realmente um consultório que vai todo dia, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez lá no consultório. Agora, se você atende um consultório, mas não é seu, ou você não vai todo dia, mas você tem uma conta, um compromisso ali com aquele consultório, talvez seja interessante você fazer nesse mesmo papel que é o de casa, mas separando o que é da sua casa e o que é do consultório. Uma das coisas que não se pode fazer é fazer essa mistura, né? Misturar a conta do consultório com a conta de casa é algo que a gente sabe que vai dar errado lá na frente, né? É uma organização que não é organizada, você não vai levar isso a uma organização efetivamente, né? O que é de casa é de casa, o que é de consultório é de consultório. Isso tem que ter separado. A gente sabe que uma das coisas que mais dá problemas assim na organização financeira é realmente essa mistura, né? De que o consultório paga a conta de casa paga a conta de consultório. Então aqui também é uma forma de você separar, por isso que eu separo nas cores, para ficar bem claro o que cada um representa, né? E eu sempre coloco o que cada cor representa. Então eu coloco as duas cores, né? E coloco o que é casa e empresa. Então o que tá na cor tá, né? Faz como se fosse um índice mesmo. Então assim, não tem como você não ficar com uma coisa bem clara, um documento bem claro para você utilizar. Então assim, essa era uma dica que eu quis passar para vocês, realmente para ajudar vocês aí a iniciar essa organização. Eu acho que alguém que tem descontrole, isso pode ajudar muito, como eu já disse. E para quem já é organizado, eu acho que pode ajudar no sentido realmente de esvaziar a cabeça, assim, que facilita também. Então, assim, eu espero que vocês gostem, que vocês utilizem e me contem se foi bom, se gostou, se conseguiu se adaptar, porque a ideia aqui é realmente dividir com vocês rotinas que eu uso já há algum tempo, que funcionam para mim, que funcionam para minha família e que me ajudou e me ajuda mensalmente a ter as coisas sob controle, né? As coisas organizadas, sabendo a cada passo que a gente está dando em direção ao que a gente tem como nossos objetivos. Eu agradeço, aí espero que vocês gostem e utilizem e me contem como foi o uso desse documento, né? Dessa dica. E aí agora esse papel eu coloco na geladeira e lá fica o mês todo.